Hey guys, how are you doing? Ready for today's class? E aí pessoal, tudo bom? Estão prontos para a aula de hoje? Hoje vamos para o nosso último capítulo do livro. E esse aí a gente tem Expressing Possibilities, expressando possibilidades. Hoje a gente vai utilizar os verbos modais junto com o Present Perfect para fazer nossas orações, expressar possibilidades. Vejam aí estas situações dessa página. They're late for class. I'm almost certain they lost track of time. A menina diz: eles estão atrasados para a aula. Eu tenho quase certeza que eles perderam noção do tempo. She looks scared. Maybe she saw a ghost. Ela parece assustada. Talvez ela tenha visto um fantasma. A próxima. She looks thirsty and sweaty. Perhaps she ran a marathon. Ela parece com sede e suada. Talvez ela tenha corrido uma maratona. He looks exhilarated. He possibly got a raise. Ele parece muito animado. Ele possivelmente ganhou um aumento. E a última. You've only spent 30 seconds on that exercise. It's impossible that you have done it correctly. Você passou apenas 30 segundos nesse exercício. É impossível que você tenha feito corretamente. Bom, essas expressões em negrito, maybe, possibly, impossible, perhaps, almost certain, elas são utilizadas para indicar possibilidades ou quando você não tem certeza de alguma coisa. No entanto, tem uma outra maneira de a gente expressar possibilidades, que é utilizando o verbo modal no passado, junto com o verbo auxiliar have e o passado particípio do verbo principal. Ou seja, o have mais o particípio formam o nosso tão famoso, tão conhecido present perfect, certo? To learn more. Aqui estão os verbos modais que a gente já conhece. Can, could, may, might, shall, should, will, would. Bom, eu não vou especificar os usos desses verbos modais porque vocês já estudaram sobre eles. Mas a gente vai utilizá-los para a gente fazer nossas frases com o present perfect, como nos exemplos que eu tenho aqui nesta tabela. A gente pega os advérbios e troca por uma expressão verbal que a gente tem aqui ao lado. Por exemplo, a primeira frase que a gente já viu lá, ó, maybe she saw a ghost, isso aí estava lá na conversa do pessoal. She may have seen a ghost. Eu posso trocar esse maybe por uma expressão verbal que é o seguinte, ó, may have seen. Dá o mesmo sentido. Talvez ela tenha visto um fantasma, ela talvez tenha visto um fantasma. Dá no mesmo. Só que é uma maneira diferente de você falar e agora utilizando uma expressão com verbos, ao invés de utilizar apenas o advérbio. I'm almost certain they lost track of time. Tenho quase certeza que eles perderam a noção do tempo. They must have lost track of time. Eles devem ter perdido a noção do tempo. Perhaps she ran a marathon. Talvez ela tenha corrido uma maratona. She might have run a marathon. Ela pode ter corrido uma maratona. He possibly got a raise. He may have gotten a raise. Essas duas frases estão dizendo, ele possivelmente ganhou um aumento. It's impossible that you've done it correctly. You can't have done it correctly. É impossível que você tenha feito isso corretamente. Você não pode ter feito isso corretamente. Dá no mesmo sentido. É uma maneira diferente de falar a mesma coisa. Particípios. Os particípios podem ser utilizados em frases do passado ou como adjetivos, entre outros usos. A gente já sabe que existe a forma regular e a forma irregular. A regra geral para a forma irregular, como vocês veem aqui na tabela, é adicionar ed ao final do verbo que tem a forma base, certo? A forma base é isso aqui, e a gente acrescenta apenas o ed, igual no passado simples, certo? Então aí a gente tem o particípio. Isso é a regra para os verbos regulares. Quando eu tenho verbos irregulares, que vocês já conhecem, lembra daquela lista de verbos irregulares que eu pedi para vocês no comecinho do ano? Pronto. Então, os verbos irregulares, a gente não tem uma regra específica, como essa daqui de cima dos regulares, que a gente só acrescenta D. Então, a gente vai ter que conhecer, memorizar como é a forma de cada um deles para poder utilizá-los.
certo? Então você vai lá no final do livro que tem uma lista melhor do que aquelas que vocês fizeram. Ou melhor, não vou dizer melhor, mas vou dizer maior. Porque provavelmente o que tem lá no final do livro é mais do que o que vocês fizeram no caderno. Certo? Então vocês vão poder consultar todos esses verbos e mais outros lá da lista, lá no finalzinho do capítulo. E o primeiro verbo modal que a gente vai ver, junto com o present perfect, é o must. Quando é que a gente usa o must? Para fazer uma conclusão lógica em relação a alguma coisa do passado que você não tem certeza. Por exemplo, vamos ver a conversa das meninas. Kate has shown up wearing a new ring on her right hand. Really? She must have gotten engaged. Então, Kate apareceu usando um anel ou uma aliança na sua mão direita. Sério? Ela deve ter ficado noiva. Então ela fez uma conclusão lógica a respeito do que aconteceu com Kate, certo? A conclusão foi que ela deve ter ficado noiva, já que ela estava com um anel na mão direita. Próxima situação aqui, ó. John fell asleep in class this morning. John pegou no sono na aula hoje de manhã. He must have played computer games until late last night. Ele deve ter jogado no computador até tarde ontem à noite. Essa aí também foi uma conclusão a respeito de John. Você não sabe da verdade, mas está concluindo por causa da outra situação que aconteceu, né? Que no caso ele pegou no sono, então ele deve ter ficado jogando lá até tarde na madrugada. Primeiro quesito de atividades. Vocês vão colocar o must e o present perfect, substituindo a expressão que está em negrito aqui, ó. I'm almost sure I passed. Eu tenho quase certeza que eu passei. A frase inteira diz o seguinte, ó. Eu tive um teste ontem e estava muito fácil, na minha opinião. Eu tenho quase certeza que eu passei. Então você vai trocar só o que está em destaque pelo must mais o particípio. Então, ao invés de dizer I'm almost sure I passed, você vai dizer I must have passed. I must have passed. E aí a gente fez nossa primeira frase. Já dei a resposta. Então, A, B, C, D, tenta aí com os outros. E no segundo, você vai fazer o contrário. Você vai pegar a expressão que está lá com must e o present perfect, que é o have stayed, e vai trocar por probably ou I'm almost sure. Ou seja, provavelmente eu tenho quase certeza. Boa sorte. Próximos verbos modais que a gente usa com present perfect. May e o might. Olha só. Tom is late for dinner. He may have gotten lost. Tom está atrasado para o jantar. Ele pode ter se perdido. Aí a gente vai expressar, no caso, uma possibilidade de que algo aconteceu no passado. Para isso que a gente usa o may ou o might. É para dizer que algo é possível que tenha acontecido no passado. E a forma negativa do may e do might é o may not ou might not. I tried to call Anne yesterday, but she didn't answer. Eu tentei ligar para Anne ontem, mas ela não atendeu. She might have been busy. Ela devia estar ocupada. Próximo é could, com o present perfect. Para que a gente vai utilizar o could? Para expressar algo que você poderia ter feito, mas não fez. Olha a situação do menino. Excuse me, Miss Foster. I'm sorry, but I overslept. Licença, senhora Foster. Me desculpa, mas eu dormi demais. You could have used your alarm clock. Você deveria ter usado o seu alarme. Próxima situação. You could have borrowed my geography book, Dan. Você poderia ter pego emprestado meu livro de geografia, Dan. Então, nas duas situações, as pessoas poderiam ter feito alguma coisa, mas não fizeram. O menino poderia ter usado o alarme e Dan poderia ter pego o livro emprestado, né? O livro de geografia, mas não fizeram isso. Próxima atividade, você vai utilizar o may ou might e o present perfect. Então, vocês percebam que eu tenho um verbo em cada uma frase, que vai ser, aqui é o arrive, spring, get e o visit. Vocês vão utilizar esses verbos no particípio e o verbo modal, que é o may ou might, para criar sua frase. Ok? Forma do passado do should. A gente pode utilizar o should ou shouldn't, que é a forma negativa, né?
mais o have e o particípio para expressar algo importante que você não fez ou algo que você fez errado. Isso geralmente expressa um arrependimento ou uma culpa. Exemplo: I didn't do well on my exam yesterday. I went to a party the night before and I didn't study. I should have studied. Ou, I shouldn't have gone to the party. Aí eu tenho as duas situações aí. Não fui bem no meu teste ontem. Fui numa festa na noite anterior e não estudei. I should have studied. Ou seja, eu deveria ter estudado. Uma coisa que era importante de você fazer e você não fez. I shouldn't have gone to the party. Aí é uma coisa que você não deveria ter feito, certo? Então aí você expressa um arrependimento, uma culpa. Outros exemplos aqui. I forgot my best friend's birthday. I didn't talk to her at all. Eu esqueci o aniversário da minha melhor amiga. Não falei com ela em nenhum momento. Oh my God, you should have texted her. Oh meu Deus, você deveria ter mandado uma mensagem para ela. Percebam que aqui a gente tem um detalhe, ó, OMG e a letra U. Isso são abreviações que a gente chama de internetês, né, a linguagem da internet, que também existe em inglês e a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso depois. Por enquanto, vem para cá. To go further. Vocês percebam que tem o áudio número 5, que vocês vão encontrar lá no Que Mágico, e aí vocês podem ouvir para pronunciar isso aqui com mais calma depois. Mas por enquanto, preste atenção. Existe a forma completa e a forma contraída de se dizer essas expressões que usam o verbo modal e o verbo have, que a gente usa no present perfect. Então, ó, a forma completa, should have, você pode simplificar para should have. Esses símbolos aqui são a pronúncia da forma contraída. Então, should have, should have. Could have, could have. Might have, might have. Must have, must have. Ok? Escuta lá o áudio e pronuncia junto depois. A gente pode utilizar o can't mais o particípio ou couldn't mais um particípio quando a gente tem quase certeza de que algo no passado era impossível de ter acontecido. Olha o exemplo que tem aqui abaixo. The boys can't have moved the piano. It's too big and heavy. Os garotos não podem ter movido o piano. Não é possível, né? Que eles tenham movido o piano. É muito pesado e grande. Então, quem está falando aí acredita que é impossível de que os garotos tenham movido, tirado do lugar aquele piano. Próxima atividade, em relação aos arrependimentos de Cristina. Você vai escrever utilizando should ou should not, shouldn't, mais o have, mais um particípio, mais o present perfect. Ok? Então, leia a frase e reescreva com o should ou shouldn't para expressar o arrependimento de Cristina. Segundo quesito, o que é que aconteceu? Observe as imagens e para cada item utilize uma frase com um verbo modal mais o have mais o particípio. E use as dicas dadas. Ok? Então, em cada situação aí, você vai escolher o verbo modal que vai utilizar. Listen to the situations and choose the correct answer. Você vai ouvir o áudio 6, vai entender qual é a situação e escolher a resposta adequada. O que você vai ouvir não é o que está aí. Você tem que escutar a frase, a situação, para escolher a sua resposta. Próximo. Complete as frases usando could e um dos verbos dados. Então, eu tenho um verbo, entre parênteses, e você vai botar o could, ok? Present perfect. Não esqueçam do particípio. Próxima atividade. Leia as situações e decida o que é que aconteceu. Use o verbo modal, o have e o particípio para escrever cada frase. E você pode escrever frases negativas também. Então, boa sorte lá. Agora, troque com seus colegas as respostas. Lembrando, isso aqui é uma atividade de interaction para fazer em dupla. E você vai conferir as respostas do seu colega. Será que vocês responderam a mesma coisa? Então, só para conferir. Formal and informal language. Linguagem formal e informal. A linguagem formal é aquela que você escreve no padrão culto da língua. A informal, no lugar
da internet é quando a gente usa abreviações. Então, vemos aqui uma lista de algumas abreviações que são muito utilizadas quando a gente escreve em inglês na internet. O número 2, que representa to ou to, palavras diferentes, mas a pronúncia é a mesma. O número 4, que representa a palavra for, que tem o mesmo som, né? B, C, O, R, U, Y. Então eu posso utilizar apenas uma letra para representar uma palavra. Ou aqui, ó. I don't know. Later. No comments. Oh, I see. Aqui, hugs and kisses. Esse aqui é utilizado quando você vai se despedir de alguém, né? Abraços, beijos e abraços. Bye for now. Definitely. Thanks. E please. Tem muitas outras expressões que são utilizadas na internet como abreviações, certo? A gente está vendo aqui apenas alguns exemplos. E minha sugestão é que você procure mais exemplos de como falar abreviado na internet em inglês. Isso pode ser muito útil lá para frente, se você for se comunicar com alguém. E pode ser útil até aqui agora, né? Porque a gente tem essa última atividade para você criar 3 situações. Na próxima página tem mais 2 celularezinhos aí para você criar diálogos utilizando essas expressões aqui, certo? Então, por hoje é só, gente. That's all for today. Thanks for watching. See you next class. Bye.